Boa noite, amigos. É um prazer estar mais uma vez aqui com os nossos amigos, o Claudinho, com o meu amigo Elmes e com vocês do lado de lá, para mais um momento a gente falar do Evangelho de Jesus. Esse é o podcast, o Evangelho e Nós, podcast de número 97, viu que eu não esqueço, Claudinho? Há 97 programas que aqui estamos, falando do Evangelho. E cada vez mais que falamos, temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Então, muito obrigado para aqueles que abrem as portas de seus lares para ouvir o Evangelho, que juntos nós possamos ter uma noite proveitosa. Boa noite, Elmes. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os que conosco se propuseram a estudar nessa noite. E temos a certeza absoluta que a mensagem de hoje nos fará, assim, remover de dentro de nós situações que a gente jamais esperava. Vamos crescer, com certeza. Para a gente iniciar o nosso programa, vamos então pedir as bênçãos do Pai. Que o nosso Mestre Jesus esteja junto conosco, através dos seus emissários, dos seus discípulos, dos benfeitores espirituais que nos acompanham, bem como de nossos mentores que aqui estão. Que juntos, entrelaçados nessa energia do bem, possamos ouvir, entender, compreender o Evangelho e que ele possa fazer parte de nossa vida, de nossa existência, nos fortalecendo para os embates do dia a dia, visto que a vida vem exigindo muito de nós. Muita paciência, muita resiliência, muito trabalho no bem, muita compreensão e principalmente muita fraternidade. Então é com esse intuito, fortalecendo-nos, revigorando-nos pelo Evangelho, é que iniciamos mais um programa desta noite, o Evangelho em Nós. E desde já uma boa noite para minha esposa, Lília Kelly, Ela está sempre ali, dando boa noite sempre que a gente chega, dorme cedo, daqui a pouquinho já está cochilando, Kelly? Boa noite, Lília, obrigado por estar com a gente, um beijo, fique com Deus. Boa noite, Lília, boa noite, Norma, bom estudo para vocês conosco. Bom, e nós estamos aqui falando do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, esse capítulo trata mais propriamente da riqueza, da avareza e principalmente do contraditório, como é o tema desta parábola de hoje, a parábola do mal rico, que é o tema que nós vamos estudar hoje. Há, assim, uns aspectos que nós devemos observar, que nas parábolas de Jesus, em todos esses contos, que ele falava para ilustrar o seu Evangelho, ele traz para a gente grandes ensinamentos. E estes ensinamentos aqui nos mostram que tanto na miséria quanto na riqueza, que são dois antagônicos, nós podemos crescer, fluir na vida de uma forma benéfica, condizente, e também nós podemos também cair. Então nós vamos falar dessas provas, que é também a riqueza e a miséria. E esta parábola do mal rico, em algumas literaturas, é colocada o rico e Lázaro, Aqui no Evangelho, como no Evangelho também, ela é colocada como a parábola do mal rico, exatamente evidenciando algo que ele tinha condições de fazer, mas não fez, Tendo ali uma pessoa necessitada à sua porta, mesmo ele vendo, mesmo ele estando consciente de que ali estava, ele seguia a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Quer falar alguma coisa antes? Quero. Destacando o capítulo, que não se pode servir a Deus e a Mamon, uma parte que a gente pode interpretar também
é que não pode ser servo de Deus e servo das coisas do mundo. As coisas do mundo é que tem que nos servir e não nós sermos servos dela. Por isso é que vai dizer, não dá para você fazer as duas coisas. Tá? Então nós precisamos de servir a Deus, ao crescimento espiritual, à busca do espiritual, né? E utilizar dessas coisas do mundo espiritualizando-as e não nos materializando diante dela. É o que vai dizer na própria parábola, né? E você disse, são duas situações antagônicas, né? Riqueza e miséria. E quando você falou, eu lembrei de uma coisa, mesmo na riqueza e na miséria, nós todos podemos ser ricos espiritualmente. Exatamente. É importante ressaltar também que quando nós vamos falar aqui, nós vamos falar exatamente também das provas e expiações, né, que são leis naturais, que estamos sujeitos a elas estão inseridas na natureza e que são mecanismos de depuração do espírito. As provas como um meio educativo e a expiação como um meio reeducativo. Né? Então, não tem nada punitivo na lei divina. Nada, né? Punitivo. É tudo aprendizado e toda a finalidade das leis de Deus é apenas para que nós possamos chegar à angelitude, que é a nossa destinação. Isso já é um fato, né? Então, isso é uma das 7 verdades lá que tem no Bhagavad Gita, que ele fala que a 7ª verdade ali, nós já deu certo, já deu tudo certo, porque a nossa finalidade é a angelitude. Às vezes vamos demorar um pouquinho mais por nossa teimosia, mas naturalmente que nós caminharemos até lá. E uma das outras coisas importantes que você citou aqui também, que é um dos mecanismos de libertação do sofrimento, é a gente ter consciência da transitoriedade das coisas, tanto das coisas materiais, quanto dos relacionamentos, quanto das afeições. Tudo aqui, enquanto encarnado, nós devemos encarar como transitórios e não tendo a posse. Toda vez que nós queremos apossar das coisas, né, com esse sentimento de posse, isso nos leva à avareza, ao egoísmo, e todas essas coisas, essas conexões, acabam por nos prender em situações exteriores e não nos permitir de nos encontrar com as situações melhores, benéficas, que são as situações interiores. Aliás, a maior causa desse estacionamento nosso, entre aspas, desse movimento muito lento, é justamente a gente estar ligado só lá de fora, né? Se a gente voltasse um pouquinho para dentro, a passada seria maior, né? Mais segura, mais certeira. Então a gente está lá de fora, fica, né, com as pernas bambas. E nunca foi tão providencial esse olhar para dentro, né? Eu conheço-te a ti mesmo, que será o tema do próximo congresso de Goiânia, né? Conheça-te a ti mesmo. Justamente. Né? Nós com a mania sempre de olhar para fora, só para o outro, só para as coisas, só para o externo, distanciamos do verdadeiro divino que está em nós, né? Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então nós distanciamos do reino. Uma situação, quando você falando que a própria lição, o próprio capítulo, né, retrata muito expiações e provas. E a causa de termos que expiar, especialmente, né, nessas questões, está na lei de causa e efeito. Então, quando a gente falou que nada na lei divina é punitivo, é educativo e reeducativo, quantas vezes necessitarmos, nenhuma delas tem um peso acima da capacidade nossa, porque se nós cometermos alguns delitos mais pesados numa encarnação, não significa que nós vamos acertar na próxima. Deus vai pôr na hora certa. Talvez nós vamos deixar para a 10ª reencarnação, para a hora que tiver condição. Então, aquele detalhe, hoje, esse espírito já está mais capacitado para resolver, porque senão ele vai sucumbir de novo. Então, como a lei é assim, amorosa, né? Por isso que ela é de causa e efeito, por isso é que nós
nos colocamos, digamos assim, em situações mais difíceis, mas ela só acontece depois que eu a provoco, né? Aí uma questão de escolha. Então eu vou ter que realmente, né, reparar, não é má sorte, né, é desatenção e desobediência ao Criador. São tudo consequências naturais. Então, seguindo aqui na leitura do Evangelho, na página 166, ela fala da parábola do mal rico. No item 5, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e que todos os dias cuidava-se magnificamente. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, todo coberto de úlceras. Desejava saciar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, mas ninguém as dava a ele. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aqui é só para a gente perceber os acontecimentos da vida. Às vezes Deus coloca oportunidades na nossa porta para que a gente possa agir. Às vezes são oportunidades para nos chamar a atenção, tão diante dos nossos olhos, e nós não as vemos. Então, lá no Livro dos Espíritos tem aquela pergunta onde fala que se nós somos punidos apenas por fazer o mal, aí os Espíritos respondem que não. Também pelo bem que poderiam fazer e não fizeram, né? Pela oportunidade que poderíamos ter. Então, isso aqui é muito pertinente aos dias de hoje. Esse homem vestido de púrpura e linho, né, que todos os dias cuidava-se magnificamente, estava com a mesa repleta. E aqui o Jesus teve o cuidado de falar: e existia um pobre chamado Lázaro que jazia à sua porta, ou seja, que ficava ali no seu portão. Em algumas palavras fala que ficava no seu portão. O que ele ficava esperando? Sabendo que ali as mesas eram fartas, ia sobrar alguma coisa, mas ninguém lhe dava. Será que nós também não temos a atitude do rico, que passamos desapercebidamente por pessoas que são colocadas à nossa porta para que a gente possa fazer algo, doar-lhe algumas migalhas, e nós não fazemos, né? Então é pertinente a gente pensar em que momento e em que ponto essa parábola nos diz respeito neste ponto aqui, né? Será que não existe pessoas invisíveis que estão todos os dias na nossa porta, mas que nós os fazemos invisíveis pela nossa soberba, pelo nosso egoísmo, pela nossa avareza? Na parábola diz que os cães lambiam-lhe as feridas e ele se contentava com as migalhas que caía, que sobrava da mesa, ou seja, que era jogada fora. No lixo. Então é muito importante que a gente faça essas reflexões. Então diz o seguinte: aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por sepulcro. E quando estava em meio aos tormentos, levantou os olhos de longe e viu Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse-lhe estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e me envia Lázaro para que ele molhe a ponta do seu dedo na água, refrescando minha língua, porque sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abraão lhes respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro só teve males. É por isso que agora ele está na consolação e vós nos tormentos. Então, quando Jesus diz que os humilhados serão exaltados, que bem-aventurados os aflitos, que bem-aventurados os que choram, que os últimos serão os primeiros, Jesus estava falando realmente nessa situação. Olha só, o pobre desencarna e ele vai para o seio de Abraão, né? Na literatura bíblica, estar no seio é estar ali sentado à mesa, fazer parte, ser uma pessoa importante daquele núcleo. Ele estava ali com a espiritualidade, ele estava acima, e Abraão
quando fala que lá, fala que é lançado ao Hades, né, que é correspondente ao inferno, aqui na tradução já coloca como inferno, Abraão está lá. Mas é uma parábola, mostrando que no plano espiritual existe dois caminhos, né? E aí, como que justifica isso? Será que para ir para esse plano melhor, estar no seio de Abraão, no mundo espiritual, eu tenho que ser miserável e viver às portas na miséria? E os ricos será sempre que estarão indo para o inferno? Então é preciso que a gente também atente sobre isso. Quer falar sobre isso, Elmas? Quero. Você falou ainda há pouco na avareza, no egoísmo e no orgulho. Então, aqueles que estamos aqui, na grande maioria, que não somos abastados do dinheiro, mas somos abastados da avareza, do orgulho e do egoísmo. Não existe nada que você, não existe algo que você não tenha para dar para o outro. Quando bate a sua porta, não é a porta da sua casa ou a porta do seu estabelecimento comercial apenas. É a porta do seu coração, aonde você estiver. Aonde estiver alguém desnudo, alguém estiver precisando de remédio, alguém que estiver doente, né? Então, se ali você passar e poder dar uma colher de chá, no sentido mesmo do acalento, você estará fazendo, né, o melhor para o outro. Ou seja, você está sendo rico espiritualmente. Então, essa riqueza, ela engloba sim o dinheiro, mas ela talvez está muito mais atrelada a essas principais três chagas: orgulho, egoísmo e a avareza, né? As outras são consequências. Porque se fosse nós, peraí, então, né, tem que ser miserável. Não, ser rico de coisas materiais e pobre de coisas materiais, como nós falamos, não é punição, são experiências, são necessidades que o espírito tem para crescer. Então, hora ou outra, eu preciso de experimentar, né, viver com pouca coisa, e de repente eu preciso experimentar viver com muita coisa para mim saber o que faço com tudo isso. Mas existe situações de expiações? Claro que existe, mas a gente precisa enxergar isso mais como questões de prova. Isso me ajuda a crescer, porque se Lázaro fosse também, né, um pobre rico de reclamações, ele não estaria no seio de Abraão, ele não estaria numa vida melhor, porque a vida era só de lamúrias, né? E se a gente fosse perguntar agora, então, Elmas, para falar para os nossos ouvintes assim, qual seria a prova mais fácil? Tem uma delas mais fácil? A miséria ou a riqueza? Qual a melhor? Pois é. É a que você está enfrentando hoje, é a melhor de todas, né? Porque todas duas têm suas nuances de dificuldade. Óbvio que o próprio Evangelho nos traz que a riqueza te abre outros leques, mas a melhor delas é dessa encarnação. É a que você tem que trabalhar ela com muito amor, porque se ela der certo, a próxima dificilmente dará errado. Às vezes a gente tem amigos que falam que a prova da riqueza é muito difícil. Eu queria ter a prova da riqueza. Tome cuidado, porque como Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, o que ele quis dizer com isso é pela quantidade de leques, como você disse, né, que se abre quando você tem facilidades financeiras, né? O distanciamento que naturalmente você cria das coisas importantes, porque o dinheiro te leva a ser mais produtivo, te leva a capitalizá-lo, te leva a conveniências, te leva a prazeres, te leva a viagens, a realizações de desejos. Então, tudo isso são benefícios do dinheiro. E que se a pessoa não tiver uma estrutura forte espiritual, ele sucumbe a esses prazeres, se distancia da sua essência e cai, como o rico aqui caiu. Mas então a miséria é melhor?
também é complicado. Porque na miséria nós podemos cair no que você disse, na lamentação. Na revolta. Na revolta. Que a gente vai ouvir Jesus falar nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram e bem-aventurados os que sofrem. E lá em Emmanuel tem uma lição que ele diz assim, em Ceifa de Luz, nem todos os aflitos. Por que ele diz isso? Porque ele vai falar exatamente, bem-aventurados aqueles que aproveitam, que sabem usar da aflição como um mecanismo de impulso para trabalhar as suas imperfeições e para crescer. Não aqueles que têm o sofrimento e vivem na lamúria, na lamentação, no vitimismo. Então é por isso que ele diz, nem todos os aflitos serão bem-aventurados aqueles que fizerem bom uso de suas aflições, utilizá-lo como um aprendizado de crescimento espiritual. Aqui temos no Livro dos Espíritos, temos 3 perguntas interessantes aqui, que nós podemos complementar aqui no estudo. Eu até separei aqui, eu acho que é na 814, deixa eu ver aqui se é. Aqui. Na pergunta 814, nas provas da riqueza e da miséria, onde Kardec pergunta aos espíritos, pergunta 814, por que Deus dá a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Então é exatamente essa pergunta. E os espíritos respondem, para os provar, cada um de maneira diferente. Aliás, o sabeis, estas provas foram os próprios espíritos que as escolheram e frequentemente nelas sucumbem. O tanto que é interessante, né? O rico, estando do lado de lá, ele estava repleto de culpa, arrependimento, porque ele percebeu que estando aqui, diante de uma provação escolhida por ele mesmo para que pudesse vencer as suas fraquezas, a sua avareza, o seu egoísmo, ele sucumbiu novamente. Mas tudo são escolhas. Assim como também Lázaro escolheu a miséria, estar aqui sob privações, porque em outros momentos pode ter ele feito mau uso como rico da riqueza. E agora pede para vir com privações. E aproveitou o bem sem se lastimar. Ele nunca, na parábola, né, Jesus fez questão de colocar, ele não fala, nossa, mas esse rico tem tudo, podia me dar ao menos um pouquinho, pessoa egoísta. Não, ele apenas esperava o que caísse da mesa, qualquer migalha, estava tudo bem para ele. Então ele não lastimava, ele não lamentava, ele simplesmente conduzia a sua vida. Então, por isso que é o tipo de aflição e de humilhado que é exaltado no plano espiritual. Então é importante lembrar que todas essas provas, sejam elas de miséria, sejam elas da riqueza, são escolhas que nós fazemos no mundo espiritual. E quando a parábola trata diretamente aí desse alimento, né, que sacia a fome, das migalhas que caem da mesa, é interessante a gente fazer uma reflexão quando a gente está diante, né, do momento de fazermos ali o nosso repasto, né, o almoço ou o jantar, e habitualmente acho que uma boa parte faz as orações antes de iniciar o momento de refeição. Então, e a gente pede para que abençoe todas as mesas, né, que não falte nada para ninguém, e a gente come ali, né, e exagera e sobra coisas, muitas delas a gente joga no lixo, e aí a gente fala assim, mas tá, eu rezo, peço a Deus que não falte nada na mesa de ninguém, mas para não faltar na mesa de ninguém, é preciso que cada um de nós façamos um movimento, tomamos uma ação, porque há pessoas que estão em dificuldade sim, e dependemos uns dos outros, né? Então, é a criatura, é os filhos de Deus atuando uns com os outros para minimizar situações e nos promovermos. E aí a gente pede, mas não leva. Espera que quem vai levar, que vai cair maná do céu, não vai, né? Então Deus deu, que você falou aí, então Deus deu as condições
para uns e outros, mas para que você possa olhar para o lado, para que você possa estender a mão. E aí a gente não estende e é fervoroso na oração. Não vai resolver nada, ela só é apenas questões de palavras. É preciso de ir ao encontro de crianças que choram, enfim, né? A riqueza, né, você bem falou, nós podemos falar, né, essa distribuição, ela pode ser uma distribuição de conhecimento, né? Sim. Então, pessoas que são carentes e nos olham, às vezes, querendo apenas uma palavra, como uma migalha, e jamais as damos. Às vezes nós passamos despercebidamente ou fazendo de ouvidos moucos, né? A gente não quer olhar, porque não quer se ocupar. A gente finge que o outro está morto. Exato. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, principalmente nesses momentos em que a vida nos convida a ser melhor, porque nós estamos indignados com tanta maldade no mundo. Indignar só não é a questão. A gente precisa se indignar, mas precisa de agir. Se eu não posso ir até lá, mas eu posso enviar uma oração, uma prece, e eu posso trabalhar também a minha conduta aqui, para que eu não reflita a minha conduta em coisas em menor proporção, mas que também ressoa parecido com atitudes que me indignam. Então, são pequenas coisas que às vezes se manifestam, a gente precisa estar atento para com isso. Então, seguindo aqui ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 815, ele ainda pergunta, Kardec, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? E os Espíritos respondem, tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. A miséria nos faz a lamentação. Lamentação nós vemos o quão prejudicial, né? É a porta principal para que os espíritos nos busquem. Estava conversando há um tempo aí com uma pessoa que nos buscou para uma oração, e estavam falando sobre isso exatamente. Os espíritos nos buscam de duas formas. Uma, espíritos obsessores, inimigos espirituais, ou que comungam com as nossas ideias. Nos buscam pelos pensamentos recorrentes, principalmente de vitimização, de lamentação, de desânimo. Eles buscam por ali para minar a nossa resistência. E outro, espíritos sofredores, que às vezes vê na gente alguma condição, alguma frequência atendida de suas vibrações, e eles nos buscam pedindo socorro. Só que nós, às vezes, não a entendemos e recebemos impulsos como dor, como angústia, como sentimento ruim, mas, na verdade, estamos captando o sentimento de um sofredor que nos busca. Então, eles nos buscam dessas duas formas, ou pedindo socorro, ou, às vezes, se conectando com aquilo que é nosso pensamento central, como diz o Haroldo, recorrente, e que é o que me causa desânimo, ou irritação, ou vitimização. Então, eles nos fazem dessa forma. Então, é preciso estar sempre vigilante, cuidando da nossa casa mental, porque ela é o nosso ambiente principal. E nessa questão da reclamação, da lamentação, essa situação ela ocorre dos dois lados, né? Quem está, nem sempre, mas às vezes aqueles que estão na miséria, então lamentam, reclamam, culpam a si mesmo, culpam a sociedade e culpam o Criador, né? E alguns que têm dinheiro também reclamam como forma de se blindar para não ajudar o outro, dizendo a vida está muito difícil, está muito custoso, agora não é hora, e os negócios não está fácil. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez, ele era patrão, e ele tinha esse costume de reclamar, mesmo com toda a riqueza material que tinha, mas vivia reclamando que estava muito difícil. Nós era uma turma que trabalhava e a gente olhava para a gente e falava, nós então, hein? Se para ele está difícil, como que não está para nós?
A gente chegava um período, naquela época ainda podia pedir aumento, hoje acho que não tem isso mais, né? Já aumenta pela categoria, o sindicato é que toma providência. Então a gente pedia aumento, teve uma ocasião que ele falou, vou dar o aumento, mas vou começar a pagar vocês daqui 6 meses. Porque a situação não dá fácil. Dá tempo dele assimilar o processo. Então, assim, demonstrando que essas coisas é que a gente precisa de desvestir de tudo isso, né? A gente não precisa de esconder nada do outro e querer só para a gente. É preciso que a gente faça com que isso se torne oportunidade para os outros, que a gente compartilhe a possibilidade de alcançar, né, êxitos de um e de outro, objetivos e metas, enfim, né? Exatamente. E a gente tem aquele desafio que a gente está fazendo, né, que eu sempre estou propondo ele para todo mundo agora, que é muito bom, né? Eu também. Daquele livro. Pare de reclamar. Né, a lamentação e falar mal do outro é um problema sério e nos atrai muita energia negativa. Então, nós estamos fazendo um desafio, né, nós vamos começar, estamos lendo um livro primeiro, 21 dias sem reclamar. Já terminei de ler. Já terminou? Eu ainda não. Então, toda hora que você reclamar ou falar mal de alguém, arrume uma pulseira, algum item, muda de lugar para você ficar consciente que reclamou. O dia que você conseguir ficar 21 dias ininterruptamente sem reclamação, é o momento em que seu cérebro começou a mudar de estágio. Você saiu daquele ciclo vicioso e começa a dar um passo adiante. Então, pare de reclamar, pare de se vitimizar e vamos fazer o desafio, todo mundo, que a gente vai ser bem melhor. Né? E uma coisa é certa, ninguém de nós somos vítimas, somos todos devedores da lei divina. Exato, e todos temos uma força muito grande, temos recursos interiores fantásticos, só que nós precisamos ir lá. Nós não queremos ir lá, nós queremos pegar coisas fora, e fora não tem. Então, todos os recursos das nossas benesses estão dentro de nós. É preciso entrar. Então, é um convite. Entre para dentro. Faça o autoconhecimento. Vai para dentro de você, visite cada canto. Não se assuste quando tiver uma coisinha que você não quer enfrentar. Chega lá e vai dialogando com esse momento, com essa gavetinha que está fechada, né, há muito tempo, para que você supere, porque se você não fizer isso, não supera. E nós vivemos num momento de muitas turbulências. Está cada dia mais assustadora a quantidade de pessoas que nos buscam para que a gente possa conversar, trabalhar, dar saídas que nós não podemos. O que podemos é auxiliar para que a pessoa busque a saída. Né? Então é preciso cuidar da nossa casa mental. Os dias estão difíceis, o mundo está com a vibração muito densa, né? É preciso que a gente cuide da nossa casa mental para que a gente não possa cair nessas tentações e nessas viciações mentais. Só para... Pode falar. Na pergunta 816, concluindo esse raciocínio aqui do Livro dos Espíritos, então Allan Kardec ainda pergunta, se o rico tem mais tentações, não tem também maior meio de fazer o bem? Né? Ora, se o rico tem mais tentações por ter mais dinheiro, ele também não tem maiores meios porque tem recursos? E a resposta é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não a ter nunca o bastante só para ele. A posição elevada, isso aqui já é um adendo, né, que ele vai dando uma explicação. É uma nota, né? É uma nota. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a infelicidade. Porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir. E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Então, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, eu vou-lo digo em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar
nos reinos dos céus. Então aqui traz uma explicação muito bacana sobre esse tema, né? Para a gente entender que a miséria, tanto quanto a riqueza, são provações e que em cada uma delas nós temos que saber nos conduzir de uma forma melhor. O Jorge Elahá falou uma coisa que eu gosto demais e eu comecei a utilizá-la. Não está sendo fácil. Ele fala que a fonte para a nossa compreensão da vida é entendermos que somos espíritos imortais. A partir da hora que eu compreender que sou um espírito imortal, a minha vida dá uma outra dinâmica, ou seja, as experiências mudam de sentido, né? E de fato, então assim, eu estou caminhando, eu estou momentos de meditação, enfim, eu começo aí eu falo, olha que você é um espírito imortal, pensa diferente e haja diferente. Mas aí, logo que passa, eu já me pego agindo como se eu fosse, né, um conjunto de células apenas. Hábitos, né? Então, fico ligado nessas coisas, aí eu falo, olha, você tem que lembrar que você é um espírito imortal. Se você conscientizar disso, toda a bagagem, né, ou todo esse fardo vai ficar mais leve. Né? Então, de fato, é um trabalho importante como esse de não reclamar, que faz parte, mas a gente compreendendo isso, aí pergunta, mas como fazer isso? É o exercício, né, do dia a dia, da correção e o estudo contínuo, especialmente das obras básicas para nós que somos espíritas, que isso vai assim sedimentando. A gente lê uma passagem, um ensinamento e é preciso, assim, não é fazer uma leitura, é preciso de fazer depois uma internalização do assunto que você leu. Não precisa de ser de uma página. De repente, não precisa ter pressa para ler um livro, né? E um parágrafo ali, ele é marcante, assimila ele, alimenta ele, nutra dele, porque isso vai surtindo um efeito natural que daqui a um tempo você falou, aí eu que já compreendo que eu sou o espírito imortal, essas coisas são temporais e me auxiliam no meu crescimento, preciso delas, né? Não é porque eu vim pobre, agora não, se eu não aprender a viver com pouco, eu vou ter que nascer de novo para aprender a viver com pouco. Se eu não aprendo a viver com muito, eu vou ter que nascer convivendo com muito para me aprender, porque eu não vou aprender do outro lado. Então, há todas essas situações que nos envolvem, né? Não é um rigor. É importante a gente entender que tudo isso passa, né? Tudo vai passar, como diz Jesus. Basta olhar 10 anos para trás, nós temos um resultado. A tristeza passa, as dificuldades passam, as alegrias também passam, né? Então, é a transitoriedade da vida que nós precisamos, como você disse, estar conscientes dela. Um abraço para Nilton. Boa noite, Nilton. Obrigado por estar aí com a gente. Um abraço também para a Luz Dalma, que nos acompanha sempre. Um abraço, Luz Dalma, muito obrigado por nos acompanhar. E a Lília está dizendo ali, pobre do pobre que é orgulhoso, revoltado, lembrando sempre que é nossa escolha e que na erraticidade fazemos planos de superação e aprendizado no caminho evolutivo. É isso mesmo, né? A Lília está dizendo isso daqui. É tudo lá no plano espiritual, é um processo de planejamento. Se nós estamos hoje na miséria, com dificuldades financeiras, é preciso que a gente esteja consciente que por algum motivo eu fiz essa escolha. O que eu posso aprender com isso? Se eu estou hoje abastado, tenho dinheiro, tenho condições financeiras, é preciso que eu esteja consciente, me tornar consciente de que eu fiz essa escolha e não foi para que eu tivesse os prazeres da carne. Essa escolha teve uma finalidade, ela tem um objetivo. Descubra o objetivo. Não é você sair distribuindo seus bens, dando dinheiro para os outros, nada disso. Mas é quando você tiver a oportunidade de estender a mão, não se faça de rogado. Seja bom, seja cristão e faça o melhor que possa todos os dias. Eu não me lembro o nome do livro, mas essa história dentro do livro, ela me marcou. Um livro de Ivone Pereira, e lá
tem a história do paralítico de Kiev. Não me lembro o nome da obra. Mas é fantástica a história. Quer dizer, e esse cidadão, que era muito rico, ele construiu um mega hospital para atender as pessoas de maneira 0800. Então, quantos que não podem, não precisa de dar o dinheiro para ninguém, mas criar oportunidades, né, de ensino, de saúde, né, de tantos outros segmentos que você pode pôr pessoas para crescer. Nós temos o grande exemplo de Valdo Franco. Olha a obra que ali ele não é alguém para acolher miseráveis. Ali é para acolher irmãos e tornar pessoas dignas. E quantos já não tornaram, oportunidade. Né? Então, olha a diferença de tudo isso. Há um casal também austríaco, era um senhor, ele vendo as misérias do mundo, ele disse, eu quero estudar medicina, eu quero me formar para médico. E estudou, ele é austríaco, estudou, se formou em medicina, se casou com uma médica e poderiam viver na Alemanha, nas benesses da vida, com todo que o dinheiro poderia dar, porque como médicos eles tinham condições, né, têm valor elevado, ganham uma grana boa. Mas o que eles escolheram? Ir para a África para cuidar daquelas crianças com enfermidades contagiosas, correndo o risco de contágios. Então, eles foram o maior exemplo. Eu esqueci o nome do casal, não vou me lembrar falar o nome agora. Então, eu estava lendo a biografia deles, é algo fantástico. Eles formaram com o intuito de ir para a África, naqueles lugares onde é esquecido por Deus, no modo grosso de falar, onde só vê-se misérias e doenças, para doar-se. Ou seja, isso aí não é dinheiro. É uma doação que transcende qualquer bilionário que pudesse falar assim, não, vou te dar não toda a minha riqueza fortuna. maior que essa, né? Ele deu o conforto da sua vida, ele deu o aconchego de estar junto dos seus familiares, dos seus conterrâneos, num lugar onde a tecnologia é abundante, para ir para um lugar bem miserável. Então, ele doou a maior fortuna que uma pessoa pode doar, que é a sua essência. Então, é um exemplo. Então, há muitas formas de riqueza, como você disse lá no início, que nós podemos ter, e como também há muitas formas de miséria. Há tantas pessoas que são abastadas de dinheiro e são bem miseráveis. Jesus falou isso para Públio Lentulus, né? Toda a sua fortuna para mim é bem miserável, né? Como todo o seu reinado para mim é bem miserável. Então ele falou para Públio Lentulus naquele momento em que ele estava lá em reflexão, lá quando Jesus convidou ele, ou ele poderia redimir agora ou esperar por 1000 anos, né? E ele começava a pensar nos salões nobres, na riqueza, né? E Jesus falava para ele, tudo aquilo seu exército para mim é bem pobre, sua riqueza é bem miserável. Então, há pessoas que são milionários em dinheiro, em bens, e são miseráveis em espíritos. Então é preciso... E olha, quando você falou, eu lembrei do livro Há 2000 anos, que aquela época, orgulho era virtude. Tanto é que Públio Lentulus conversa com Lívia. E sabendo dela, do encontro dela com a serva, e visitando as catacumbas, né, para... ali o movimento do cristianismo iniciante, né? Então ele falou, mas você, né, mulher de um senador, né, tem que ter o orgulho de ser isso, como se orgulho fosse virtude, e naquela época era tido pela cultura. Mas depois da mensagem de Jesus, há quase 2000 anos da mensagem, nós aqui ainda empregar o orgulho como virtude... Não dá tempo mais. Não tem desculpa de dizer que isso está sedimentado. Já tem quase 2000 anos. E aquela época de Públio Lentulus não tinha mensagem. Jesus não tinha trazido a boa nova, né? E aí, de lá para cá, nós aprendemos com ele, com essa mensagem. E hoje a gente acha que orgulho é virtude. E é simples dizer, a pessoa fala, eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho daquilo. Não tem dois sentidos. É só um. Orgulho é chaga. É chaga. Né?
seguindo ainda na parábola, então Abraão fala para ele, né? Ele pede para que Lázaro molhe a mão, a ponta dos dedos, para refrescar-lhe a língua. Ele diz para ele: há um abismo entre vós e nós. Que abismo seria esse? Um abismo moral, né? É um abismo moral. Olha só, o homem rico que vestia de púrpura e linho não tinha as condições morais daquele miserável que estava na sua porta, cheio de chagas que o cachorro lambia a ferida. Olha a riqueza de Lázaro, que agora transcendia no plano espiritual. Então, isso nós podemos ver o quanto os papéis podem se inverterem, né? O quanto aqui nós podemos ser orgulhosos, lá sermos miseráveis quando nos despontar para a vida verdadeira. Ou, às vezes, aqui estarmos miseráveis na vida e lá despertarmos, nos sentindo aconchegados pelo amor do Cristo. Então é muito importante a gente entender. E numa outra reflexão, que é no final, ele fala: então deixa que eu vá, eu tenho 5 irmãos, deixa que eu vá lá e deixa que alguém possa ir avisar para eles, já que eu não posso, já que eu estou nessa miséria, para que eles não... Né? Para que eu não caia no mesmo caminho. Aí Abraão diz para ele: lá eles têm os Moisés e os profetas. Ele falou assim: não, mas se um morto for lá falar para eles, eles vão mudar, eles não ouvem Moisés e os profetas. Né? Então, o que dá para a gente refletir sobre isso? Nós estamos sendo avisados. Aqui, por exemplo, no Evangelho, nós estamos lendo uma reflexão do Evangelho de Cristo, é um aviso. Aqui é um alerta de Moisés, dos profetas, do Mestre Jesus. Se nós não escutarmos, vai adiantar um morto vir, e também o morto já veio, né? Quantos já publicaram cartas através das mãos redentoras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, falando de todas as dores e angústias que a riqueza, que a usura, que a avareza pode causar? Já vieram e estamos escutando? Será que escutamos? Nós espíritas que temos o privilégio de nos deparar com tantas obras, igual essa aqui, por exemplo, de Emmanuel, que está desencarnado. Nós escutamos a mensagem? Então, não está adiantando os profetas, as palavras de Jesus, e agora já tem os mortos falando com a gente. E nem isso está sendo capaz de nos fazer despertar para a grandeza do espírito em detrimento às misérias do corpo. Nós invertemos os papéis. Aqui tem uma mensagem de Emmanuel, no capítulo 16, versículo 25, que diz o seguinte: recordemos as lições de Jesus, e aqui já é um morto, né? Ele fala assim: não, deixa que, se for uma pessoa que já morreu e lá avisar, eles vão ouvir. Aqui já está avisando, isso aqui já é mensagem do plano espiritual. Então, recordemos da lição de Jesus na parábola, para que não lhe percamos a bênção do conteúdo. Não se ergueu Lázaro ao paraíso porque foste pobre, nem desceu o rico aos abismos da sombra porque houvesse granjeado a fortuna entre os homens. O primeiro, Lázaro, elevou-se à glória de Abraão pela humildade com que se portou na provação recebida. Arrojou-se o segundo ao seio atormentado das trevas pela displicência com que usufruiu a posição e o dinheiro que o mundo oferecia. Enquanto o rico trajava de linho e púrpura, exibia Lázaro as chagas que lhe cobria a carne. Enquanto o afortunado companheiro se banqueteava feliz, sem lembrar-se do irmão desditoso que lhe visitava à porta, conformava-se Lázaro sofredor com o espinheiro de angústia que as circunstâncias lhe impunham à sensibilidade, incapaz ele de amaldiçoar o vizinho gozador de indiferença e surdo a seus rogos. O problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de atitude, induzindo-nos a meditar nas oportunidades de progresso e sublimação que o Senhor nos confere, para que o tempo amanhã não nos encontre categorizados à condição de réus de nós mesmos. Não nos esqueçamos ainda de que os dois, embora separados por desfiladeiros intransponíveis,
na alegria celeste e no sofrimento infernal, podiam comunicar-se entre si, entendendo-se um com o outro. Então não ouvides assim, que na abundância ou na carência, na mordomia ou na subalternidade, sempre somos depositários da confiança de Deus e que somente a nossa atitude para com a vida, cultivando o bem onde estivermos, determinará a nossa ascensão à luz e o nosso definitivo afastamento do mal. Questão de atitude, né? Qual atitude nós tomaremos diante das provas que nos abraçam? E as provas nós podemos observar lentamente todos os dias. Em nossa casa nós temos um tipo de prova. Então as provas, é preciso lembrar, é um meio educativo, que nós possamos aproveitar delas e nos educar, para que a gente não seja compelido a vir com a expiação, né? Que é um meio reeducativo, porque nós já falhamos nas provas. E quando Abraão diz que há um abismo entre Lázaro e o rico, me lembrei do livro Nosso Lar, quando André Luiz estava ainda na zona de sofrimento e a mãe estava próxima, mas o abismo era tamanho, né, de conexão, porque estava muito atrelado à materialidade, que ele não conseguia perceber as vibrações amorosas da mãe, que olha que amor de mãe, como diz o Chico, arrebenta as portas do céu. E quanto tempo ele esteve ali, né? Quanto tempo, e estava assim, não, a mãe era alguém que estava sempre próxima, e ele não conseguia. Esse é o abismo, né, citado, né, aqui, e aí depois vem os imortais e traz, né, uma situação viva, que é do próprio André Luiz, ele trazendo isso para provar, e nós ainda estamos aqui sem acreditar. Exatamente. Como se não tivesse, né, acontecido. É o momento da gente se tornar conscientes das nossas responsabilidades enquanto encarnados, da nossa responsabilidade para com a vida, da nossa responsabilidade com as coisas que nos foram confiadas, com os bens que nos foram confiados, sejam eles materiais ou sejam bens morais, né? Os afetos, os relacionamentos. Então é preciso que a gente olhe com muito carinho, com muito afeto para isso, porque nós estamos sendo alertados pelos profetas, pelas leis e também pelos espíritos, né? Nós não podemos nos reclamar, né, Cláudio? Bom, e nós encerramos aqui o nosso podcast de hoje, o Evangelho e Nós, a parábola do rico e o do mal rico, né, também conhecida como o rico e Lázaro. Esperamos que essas reflexões de hoje possam também ser motivo de reflexões para nós e para tantos outros que nos ouviram e que nos ouvirão depois, porque esse podcast fica sempre gravado nas plataformas do YouTube. Então, que nós possamos sempre, quando entrar em contato com esses conteúdos, parar um pouquinho, refletir e perguntar a nós mesmos em que ponto isto me afeta, em que ponto eu preciso colocar essa leitura para que eu possa me conhecer e, consequentemente, me transformar mais. Boa noite para você que esteve conosco até agora. Muito obrigado por nos acompanhar. Que o Evangelho possa estar sempre vivo nos seus corações, nos seus lares. Que a luz do Cristo possa iluminar os seus lares, levando paz e harmonia para toda a família. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar. Uma boa noite Cláudio, boa noite Elvis. Boa noite Sam, boa noite Cláudio, boa noite a todos aqueles que conosco estudaram, e deixamos aqui, né, uma receita do próprio Evangelho, que é aquela de utilizarmos de todo o momento do estudo no posterior, nas nossas realizações, utilizar nas nossas experiências. Tira a mensagem e nos colocamos diante dela, e a gente
põe ela à prova para que ela seja inserida nas nossas ações. É uma receita infalível, não é uma receita minha, obviamente. Estou tentando também utilizar da receita. Não é muito fácil, mas é o caminho mais indicado e o único para o nosso crescimento. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade que se faz presente, que coordena esse estudo, que estuda conosco, e pedimos a Jesus que nos faça percebermos a sua presença, a sua força que vem de encontro a nós, para que não esmoreçamos diante das dificuldades, não do mundo, mas que nós temos em nós e nos apresentamos para o mundo. Que o Senhor nos robusteça da esperança, da fé, para que sejamos capazes de compreender os outros, para que tenhamos a certeza de um porvir glorioso de acordo com a nossa proposta de sermos pessoas melhores. Em seu nome, Senhor, agradecemos a oportunidade e encerramos o nosso estudo da noite.